Então tá, gente. Vamos lá. Voltando então, muito obrigado pela presença, o pessoal que está em casa também, nós estamos retornando. E estamos retornando agora com a apostila, lá na nossa página 38, entrando no painel de controle, certo? E no painel de controle, o primeiro item que a gente vai trabalhar do painel de controle é a questão de fazer backup, cópias de segurança. Para isso eu estava terminando aqui, né, dando um retoquezinho aqui numa apresentação. Então vamos lá. O que nós temos que lembrar sobre os backups? Sobre cópias de segurança. Veja bem, gente, cópia de segurança nada mais é do que um conjunto de ferramenta mais técnica para manter os dados para manter a salvaguarda dos dados. Então o que é o backup? É uma cópia de segurança. Tudo que a gente considerar importante, a gente tem que ter uma ou mais cópias, certo? E cópia de segurança, backup, além de nós estudarmos, né, aqui dentro do Windows, no painel de controle, a gente também vai estudar o backup lá pela parte de segurança da informação. Então, vou pedir que vocês agora, nesse momento, vão para a página 142 da apostila, porque o que eu vou trabalhar é pela parte de segurança. Depois a gente volta aqui para o Windows e ver como pelo Windows a gente vai trabalhar o backup. Mas primeiro vamos entender o conceito do backup. Então, veja bem, backup entra na parte de segurança da informação. Por quê? Porque os dados têm que estar salvaguardados. Imagine, por exemplo, um hospital. O banco de dados de um hospital, né? Quais são os pacientes que foram internados, quais foram as medicações que tomaram, quais foram os planos de saúde que utilizaram, todos esses dados têm que ser salvaguardados. Por quê? Porque mais tarde pode ser que o hospital precise utilizar. A mesma coisa no supermercado. O supermercado tem que manter todos os seus dados salvaguardados, ou seja, toda a movimentação financeira, as notas fiscais emitidas, o fluxo de caixa, o estoque, todos esses dados têm que ficar salvaguardados. E como é que a gente vai fazer isso? Através de backup, cópia de segurança. Paulo, mas eu, usuário, assim, né, no meu uso pessoal, também tenho que fazer cópia de segurança? Também tenho que fazer backup? Claro. Nós também temos dados importantes. Vocês não têm dados importantes no computador de vocês? Por exemplo, declaração do imposto de renda, quem está fazendo agora? Não tem que fazer uma cópia de segurança? Ano que vem não vai querer usar? E vai que dê algum problema no disco rígido do computador? Vai que o computador seja contaminado por algum código malicioso e você perca todos esses dados? Então tem que fazer backup da minha declaração do imposto de renda. E minhas fotos, eu tenho que fazer backup das minhas fotos? Se eu considerar isso importante, sim, eu tenho que fazer backup. Então, tudo que eu considerar importante, nós temos que fazer a cópia de segurança. Primeiro conceito, então, de cópia de segurança, conjunto de ferramenta e técnica. O que é a ferramenta? É o software que eu vou utilizar. Existem vários softwares diferentes para fazer backup, inclusive um que vem com Windows. Mas existem outros, por exemplo, quem usa aquele programa Nero para gravar CDs e DVDs, quem usa o Nero, tem uma versão lá do Nero que vem com um software para fazer cópia de segurança. Além disso, além da ferramenta, nós vamos usar uma técnica. E a técnica tem a ver com os tipos de backup que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Ou seja, backup normal, incremental, diferencial, diário e o cópia. Outra questão sobre backup. Backup é cíclico. Temos que estar sempre fazendo backup. Não adianta ter feito backup ano passado e estar achando que eu estou com meus dados salvaguardados. Não, eu tenho que estar sempre com o backup é sempre cíclico, tenho que estar sempre fazendo backup, e os dados que eu estou armazenando têm que ser dados contemporâneos. E a outra questão do backup é que ele sempre inicia esse ciclo, ele sempre se inicia e reinicia com um backup do tipo normal. Então esses são os primeiros conceitos de backup. Tudo que for importante para nós, a gente vai fazer uma cópia de segurança. Essa cópia de segurança, esse backup, nada mais é do que um conjunto de ferramenta e técnica. É uma operação cíclica, os dados têm que ser contemporâneos e esse ciclo sempre se inicia e reinicia com o backup normal. Agora, vamos entender os tipos de backup, então vamos lá. Quais são os tipos de backup? Quais são os tipos de backup que a gente pode fazer? A gente pode fazer o backup do tipo normal, também chamado de backup completo. A gente pode fazer o backup incremental, o diferencial, o cópia e o diário. Esses são os 5 tipos de backup que vocês têm na apostila, página 142. Agora vamos lá. Sintetizando, o que é o backup do tipo cópia? Bom, imagina o seguinte, eu tenho uma pasta que tem lá o que eu quero salvar. Digamos, eu tenho uma pasta chamada dados no meu sistema. E é essa pasta que eu quero fazer o backup, que eu quero fazer a cópia de segurança. O backup mais comum que a gente faz é o backup do tipo cópia. O que é o backup do tipo cópia? Eu ir lá no Explorer, por exemplo, no Windows Explorer, selecionar essa pasta, copiar e colar num pendrive, colar num CD, num DVD. Então o que é o backup do tipo cópia? É aquele backup que simplesmente a gente copia e cola,
arquivos e pastas selecionados, só que olha o detalhe, o sistema não marca como copiado, quer dizer, o sistema não fica sabendo que um dia eu copiei essa pasta. Então o backup do tipo cópia é aquele backup mais comum do usuário. Provavelmente vocês devem fazer com mais frequência. Eu tenho lá umas fotos, são importantes para mim, copio elas no pendrive. Esse é o backup do tipo cópia. Fiz o backup? Fiz. Só que o sistema ficou sabendo que um dia eu copiei esses arquivos? Não. Perfeito? Agora, normalmente, quando a gente vai fazer o backup para uma empresa, né, de um volume maior de dados, a gente vai usar os outros tipos de backup. E começamos pelo backup do tipo normal. O que é o backup do tipo normal? Ele vai copiar os arquivos e as pastas selecionados e vai marcar como copiado. O que é marcar? Ele vai fazer uma anotação. O sistema vai marcar assim, ó, que no dia 25/4/2015, às 10 horas da manhã, foram copiados esses arquivos, essa pasta. Isso é marcar. Perfeito? Então, o backup do tipo normal vai copiar tudo que eu selecionei, arquivos e pastas, e vai fazer essa marcação. E o backup do tipo incremental. O incremental, ele vai copiar só o que foi criado ou modificado depois do normal. E vai marcar como copiado. Como é que ele sabe o que já foi copiado? Porque no normal, o normal marcou. Perfeito? Então, o backup do tipo incremental, o backup do tipo incremental copia todos os arquivos criados ou modificados depois do backup normal e marca de novo, cria outra marcação, que ele copiou aqueles arquivos. E o diferencial? Bom, o diferencial é idêntico ao incremental, só que não marca. Ou seja, o diferencial também copia todos os arquivos criados ou modificados depois do backup normal, só que esse, ó, não marca como copiado. E o backup do tipo diário? Bom, o diário copia tudo que foi criado ou modificado no dia de hoje. Então, baseado nesses tipos de backup, é que o administrador vai desenvolver a técnica para fazer o backup. É baseado nesses tipos de backup aqui. Porque, veja bem, eu vou dar um exemplo agora para vocês sobre questão de backup. Imagine uma empresa que tem muita informação para ser copiada, para fazer backup. Digamos lá que a empresa tem aqui nessa pasta 3 gigabytes de informação. Agora imagina o administrador da rede chegar lá para o presidente da empresa, para o chefe da empresa, e dizer assim para o dono da empresa, chegar e dizer assim, olha, para fazer o backup dessa pasta, se ele não souber a técnica, ele vai chegar assim, para fazer o backup dessa pasta, como como ela tem 3 gigabytes, eu vou precisar esse ano de 365 discos de DVD para fazer o backup. E no ano que vem, mais 365. E no outro ano, mais 365. É assim? Claro que não. O que o administrador vai pedir? Apenas 15 discos. E com esses 15 discos, ele vai ter que estar sempre fazendo essa cópia. Ou seja, ele vai ter que aplicar uma técnica para fazer isso. Perfeito? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, de como é que isso se aplica. Imagine uma empresa que faz backup no final do expediente, no final do turno. Então lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, ela faz no final do turno o backup. Ela poderia fazer no final do expediente, desculpe. Mas a empresa poderia fazer o backup no final do turno, por exemplo, no final da manhã, no final da tarde, no final da noite faz o backup. Ou poderia fazer o backup de hora em hora, cada hora faz uma cópia de segurança, ou a cada 15 minutos. Ou poderia criar um servidor espelhando o outro, já fazendo o backup, fazer o espelhamento, isso tudo é possível. Mas digamos que essa empresa optou por fazer backup no final do expediente. Então, de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta e sexta, eles fazem o backup. E na segunda, eles têm A da informação no disco. Na terça, já mudou, então é B. Na quarta, C, mudou de novo, né, eles vão alterando. Na quinta, D. Na sexta, C. Opa, E, faltou aqui, desculpe. Deixa eu fazer uma correçãozinha. E na sexta, E. Agora imagine a situação, ó. Vamos lembrar o seguinte, o backup sempre se inicia e reinicia pelo backup do tipo normal. Então, na segunda-feira, sempre vai ser feito o backup do tipo normal. Então, vou marcar aqui, ó, que na segunda-feira foi feito o backup do tipo normal. Quando a gente faz o backup do tipo normal, o que ele vai gravar? Tudo que foi armazenado. Opa, deixa eu anotar certinho aqui, normal. O que ele vai armazenar? Toda a informação. Então, ele vai armazenar a de informação. Perfeito? E vai
marcar como copiado. Agora lembra o seguinte, eu tenho pouco disco, não tenho? Então na terça-feira eu preciso gravar tudo de novo que já foi gravado na segunda? Ou eu posso gravar só o que foi criado ou modificado depois do normal? Posso gravar só o que foi criado ou modificado depois do normal. Para isso eu vou ter que optar entre o backup incremental e o diferencial, né? Digamos que nessa minha técnica eu aplique aqui o backup incremental na terça-feira. O incremental, o que a gente aprendeu? Que ele analisa o que foi criado, ou o que foi gravado no normal, e grava só o que foi criado ou modificado depois do normal. Então ele não vai mais gravar A de informação A, já foi gravado no normal. Ele vai gravar agora só B de informação. Perfeito? Bom, digamos que usando essa mesma técnica, continuar essa técnica, na quarta eu também faço o incremental. E quando eu fizer esse incremental, lembra que o incremental, ele copia o que foi criado ou modificado depois do normal e marca, né? Então aqui ele criou uma marcação. Então quando eu fizer esse outro incremental, o que ele vai gravar? Ele não vai gravar nem B, nem A, porque isso já foi gravado nesses outros. Ele só vai gravar C de informação. Perfeito? Aí na quinta eu faço outro incremental. Beleza. Nesse incremental, ele vai analisar o que foi gravado nos outros backups e só vai gravar o que foi criado ou modificado novo. Então, só D. E na sexta-feira eu faço outro incremental e esse outro incremental também vai analisar o que foi criado nos outros, né, o que já foi gravado nos outros, e só vai copiar o que foi criado ou modificado. Então, E. Ok? Agora, olha só. Imagine a seguinte situação, agora voltando aqui para o nosso esquema. Imagine a seguinte situação, imagine que esse computador tivesse um problema na quinta-feira, nesse dia que deu problema, perdeu todos os dados. E os dados precisam ser restaurados, recuperados. Certo? Eu vou subir um pouquinho aqui o banner agora. Então, nesse dia aqui, ó, na quinta-feira eu tive problema. Agora eu pergunto, quais backups que o usuário vai ter que restaurar? Quais backups que eu vou ter que restaurar? Eu vou ter que restaurar este normal, beleza. Também vou ter que restaurar esse incremental, porque esse incremental tem informações que não tem no normal. Vou ter que também restaurar este outro incremental da quarta, porque nesse aqui tem dados que não tem nem na terça e nem na segunda. E mais esse outro incremental, porque o incremental da quinta tem dados que não tem nem na quarta, nem na terça, nem na segunda. Perfeito? Entenderam essa primeira técnica? Então veja bem, como a gente não tem um número suficiente de mídia para gravar, nós precisamos aplicar uma técnica, e essa técnica envolve os tipos de backup. Agora eu vou mudar a técnica. Então repararam que se eu tiver que fazer a restauração, eu tenho que fazer a restauração deste normal e dos incrementais posteriores. Agora eu vou mudar a técnica. Nessa outra técnica, eu começo a segunda-feira com backup normal. Só que depois, em vez de fazer no incremental, eu vou fazendo o backup do tipo diferencial. Então, vou lá. Faço opa. Então, beleza. Faço o diferencial na terça, depois faço o diferencial na quarta, faço o diferencial na quinta e o diferencial na sexta. Só que olha a diferença agora. Agora eu vou deletar isso aqui. Opa. Quando eu fiz o backup normal, beleza, gravei toda a informação lá. Agora, quando eu faço esse diferencial aqui, o que o diferencial faz? Ele analisa o que foi copiado no normal e copia só o que foi criado ou modificado depois. Só que no diferencial ele não marca. Então o que vai acontecer? Ele não vai gravar A, ele só vai gravar B, porque A ele já foi gravado no normal. Beleza, grava o B, só que ele não marcou que gravou B dessa vez. Aí na quarta-feira eu faço outro diferencial. Como esse diferencial da terça não marcou, esse diferencial vai analisar o backup da segunda. Então esse backup da quarta vai ter B e C de informação. Perfeito? Na quinta eu faço outro diferencial. Como o da quarta e o da terça não marcaram, o da quinta vai gravar B, C e D. Perfeito? E na sexta, mesma história. O que acontece? Como tanto a terça-feira, a quarta e a quinta, esses diferenciais não marcaram,
Na sexta ele vai gravar B, C, D e E. Agora olha o detalhe. Mesmo problema anterior, ó. E se eu tiver agora um problema no meu computador, na quinta-feira de novo, ó, quais backups dessa vez que eu vou ter que restaurar? Somente o da segunda e o da quinta. Por quê? Porque esse backup já tem as informações da terça, da quarta e da quinta. Quando a gente fez o incremental, não, né? O incremental a gente teve que restaurar o da terça e o da quarta também. Porque eles não tinham as informações. Então, o que nós estamos vendo aqui? A técnica de fazer backup. Essa questão, bem esse quadro aqui, bem semelhante a esse quadro, já caiu na prova da Caixa Econômica Federal em 2009. Tá? Bancos adoram pedir backup. Banco adora. Receita Federal adora pedir backup. Cópia de segurança. Importante, né? Ok? Bom, agora olha só. O backup normalmente... Agora vamos voltar aqui à questão do backup. Entenderam essa questão da técnica? Perfeito? Agora eu vou voltar um pouquinho. Tem que entender uma coisa, que algumas características do backup. Normalmente, a gente faz o backup dos arquivos de dados. A gente não faz o backup dos arquivos de sistema. Eu não faço o backup do Windows, do Word, do Excel, isso a gente não costuma estar toda hora fazendo backup. A gente vai fazer o backup dos nossos arquivos de dados. E os arquivos de sistema, a gente faz backup? Faz. Só que a gente chama isso de criar uma imagem do sistema. Caso o teu sistema seja contaminado com algum vírus, você pode restaurar essa imagem. Então, o backup normalmente é feito dos arquivos de dados. Os arquivos do sistema, os arquivos do Windows, do Word, do Excel, a gente chama isso de criar uma imagem do sistema. Para que criar uma imagem? Para caso o sistema um dia seja contaminado com algum código malicioso ou pare de funcionar, você possa restaurar. Agora lembrar o seguinte, as imagens a gente cria com uma frequência menor do que o backup. Uma imagem você vai criar lá uma vez a cada mês, uma vez a cada, sei lá, 2 meses. Agora backup não. Backup a gente tem que estar fazendo com muita frequência. Qual foi a última vez que vocês fizeram backup? Copiaram e colaram. Não pegaram as fotos de vocês, passaram para um pendrive? Vou dizer, meu notebook foi roubado. Perdi 70% das minhas fotos. Perdi. Eu fiz backup. Só que eu só tinha uma parte do backup das fotos. Imagina, e é importante para mim minhas fotos. Minhas fotos, perdi minha memória. Não, perdi a minha não, né? A memória que ela não... Entenderam? Então, as fotos, a pessoa... Eu já viu esses prédios quando caem em seguida, né? Cai um prédio por aí. E as pessoas estão lá chorando, às vezes não morre ninguém. Mas por que estão lá chorando? Tá, perderam a casa, claro. Mas mais do que perderam sua memória, perdeu seus documentos, suas fotos, tudo. A pessoa ficou sem memória. Isso que eu vejo que é o maior sentimento ali na situação. Então, até mesmo o usuário doméstico, ali, o comum, tem que ter um backupzinho. E as empresas também, certo? Então lembra, backup, conjunto de ferramenta. O que é a ferramenta? O software. E a técnica? Bom, a técnica envolve os 5 tipos de backup. Perfeito? Bom, agora vamos para o Windows. Isso é backup. Perfeito? Agora, como é que o Windows trata backup? Agora vamos lá. Vamos voltar para a apostila, página 38, painel de controle. Bom, olha só, agora aqui no Windows, ó. O Windows vai permitir criar backups dos meus arquivos, ó. Isso aqui, ó. Backup dos dados. Perfeito? Também pode criar uma imagem do sistema. O que é uma imagem do sistema? Fazer o backup do próprio Windows, do Word, do Excel, bater uma foto, como o sistema está funcionando agora. Para caso o sistema seja contaminado, você poder restaurar. Ou contaminado, ou algum problema. Depois, também posso criar um backup de versões anteriores. O que são as versões anteriores? Você sabe que o Windows é um software proprietário, licenciado. Então, digamos que eu comprei o Windows XP. Comprei não, eu licenciei o Windows XP. Você sabe que o Windows, quando você licencia uma versão, para você licenciar outra versão, ele não te cobra o mesmo valor, é mais barato um pouco, ele te cobra a metade do preço. Então, digamos que eu estou usando o Windows XP e quero passar para o Windows 7. Beleza, a Microsoft, ela vai me mandar só a atualização.
Ela não vai me mandar todo o Windows 7, ela vai mandar só a atualização do XP para o 7. E se eu tiver problema nessa atualização, bom, então eu posso voltar para a versão anterior, que estava funcionando bem. Então eu também faço backup para versões anteriores. E eu posso fazer uma restauração do sistema. O que é uma restauração do sistema? Eu posso criar um ponto de restauração. Para caso meu computador começar a apresentar algum problema, eu possa retroagir a esse ponto de restauração. Isso é a restauração do sistema. E toda vez que a gente atualiza o Windows cria um ponto de restauração. Porque aquela atualização pode não funcionar. Já aconteceu isso, de uma atualização, a Microsoft lançar uma atualização e depois de atualizar, não carregar mais o Windows. O que a Microsoft disse então para os usuários? Voltem ao ponto de restauração anterior, que foi criado na atualização. Então é muito comum, né? O usuário está navegando na internet, baixar um programinha e o programinha instalar uma barra no teu navegador. Aí você, puxa, acidentalmente, né, instalou aquela barra, o que eu posso fazer? Voltar ao ponto anterior onde aquela barra não tinha sido instalada. Então veremos como fazer isso agora. Vamos abrir aqui o painel de controle no nosso Windows. Então, fui ao menu iniciar, painel de controle, e o primeiro item, backup e restauração. Backup, beleza, abriu o backup e restauração. Então o backup não foi configurado, eu poderia agora criar uma imagem. Ou eu poderia selecionar o backup aqui. Ó. Deixa eu fazer um backup aqui, vamos ver. Procurar, configurar o backup. Aqui vai demorar um pouquinho, tá? Vou passar batido. Mas enfim, esses são os nossos tipos de backup. Eu não vou, esse aqui vai demorar um pouquinho para ele configurar, deixa quieto. Então, o Windows vem com um software para fazer o backup. Esse é o software. Mas só o Windows traz esse software? Não, você pode escolher no mercado, tem N softwares diferentes para fazer backup. Mas todos eles se baseiam naqueles 5 tipos de backup. Perfeito? Bom, depois do painel, aqui no painel de controle, depois do item backup, que é importante. Voltando ao nosso painel de controle. Todos os itens do painel de controle. Bom, nós podemos alterar as propriedades da barra de tarefas e do menu iniciar, aqui, ó. Ou então, o outro caminho seria clicar com o botão direito sobre a barra de tarefas e lá no menu de atalho propriedades, dá no mesmo, ó. Posso tanto fazer esse caminho, como posso clicar em barra de tarefas e menu iniciar. E o que podemos fazer aqui? Deixa eu minimizar os outros programas para despoluir um pouco aqui a tela. Quanta coisa aberta, né? O que nós podemos fazer? Ó? Propriedades da barra de tarefas e do menu iniciar. Eu estou na aba barra de tarefas. O que eu posso alterar nessa barra de tarefas? Quais são as propriedades, as configurações que eu posso alterar? Primeiro, bloquear a barra, para evitar que o usuário modifique. Como ela está bloqueada, eu não posso, por exemplo, redimensionar, mas vou desbloquear, apliquei e repare que agora eu posso modificar o tamanho da barra. Assim como eu posso mudar a posição. Agora, bloqueando, eu já não posso fazer isso. Depois, eu posso ocultar automaticamente. Apliquei e repara que é ocultado automaticamente, quando ela não está em uso, ela é ocultada. Como é que eu visualizo a barra? Quando eu boto o mouse na posição que ela devia estar. Aí ela torna a aparecer. Eu vou desmarcar o ocultar. Além disso, eu posso aqui usar os ícones pequenos, vai mudar o tamanho dos ícones ali que estão em execução. Então, beleza, aplico, mudou os ícones, deixei pequenininho. Eu vou deixar eles grandes. Além disso, posso mudar a posição da barra. Como eu fiz antes, agora ela está na posição inferior, que é o padrão. E também, repara que eu tenho aqui, ó, mais de um arquivo aberto no mesmo programa. Então, o que ele está fazendo com esses arquivos? Ele está combinando todos no mesmo botão. Para não fazer para cada arquivo um botão do Adobe Acrobat, ele combinou, dá para ver que tem dois ali, ó. Consegue enxergar que tem um sobreposto ao outro? Dois botõezinhos. Esse é o combinar, ó. Mas repara que eu vou tirar o combinar, ó, nunca combinar, aplico, e ele agora coloca um ícone para cada arquivo em execução, para cada programa em execução. Eu vou combinar, para ficar um pouco, para despoluir um pouco. Agora, olha bem. Área de notificação. Quem é a nossa área de notificação? É essa região aqui. Posso personalizar. Por exemplo, não quero exibir o botão do volume. Não quero exibir o comando de redes. Então, clico em personalizar a área de notificação
E eu posso ocultar os ícones, ocultar as notificações. Por exemplo, vamos pegar aqui o botão do volume, ó, e vamos ocultar. Ocultei, ó. Tornar a exibi-lo. Ok. E por último, ó, na nossa área de notificação, usar o Aeropeak. O que é o Aeropeak mesmo? É o botão que permite espiar. Então, usar Aeropeak para visualizar a área de trabalho. Está marcado, ele está habilitado. Essas são as alterações que a gente pode fazer na nossa barra de tarefas. Agora vamos lá para o menu iniciar. Lembra que a gente disse, ó, aqui no menu iniciar, que o Windows, ele gera os atalhos para os programas abertos recentemente e para os itens abertos recentemente? Então, esse tipo de configuração eu posso mudar aqui no grupo menu iniciar. O que eu posso primeiro mudar? Ó, armazenar e exibir programas abertos recentemente. Está marcado? Então ele já gera o ícone, o atalho. E mais, armazenar itens abertos recentemente. Como está marcado, ele também gera o atalho. Mas repare que eu vou clicar em personalizar aqui, ó. E por padrão, ele guarda os últimos 10 programas abertos recentemente e os 10 últimos itens abertos recentemente. Pode marcar isso aí. Tá? Que por padrão, ele armazena os 10 programas abertos recentemente e dentro dos programas os 10 itens. Esse é o padrão. Mas o usuário pode mudar esse padrão? Pode. Aonde? Personalizando o menu iniciar. Continuando o nosso painel de controle, vamos para a central de ações. A central de ações nada mais é do que um item do painel de controle que informa, veja bem, ela só informa de ações que têm que ser feitas. Ele marca para nós as ações em vermelho, aquelas que têm que ser feitas, em amarelo, aquelas que deveriam ser corrigidas. Por exemplo, em vermelho, ó, firewall da rede está desabilitado, está desativado. Isso é importante, a gente aprendeu que o firewall é a nossa primeira ferramenta de segurança na rede. E vimos que um computador, para ser seguro, ele tem que estar com todos os programas atualizados, tem que estar com o firewall ativo e com o antivírus ativo. Então, por que o Windows marcou em vermelho o firewall? Porque a máquina está insegura. E mais aqui, ó, tem alguns outros problemas não relatados que ele marcou em amarelo para eu corrigir. Então, a central de ações me informa. E eu também tenho a central de ações aqui embaixo, ó. A central de ações é essa bandeirinha aqui, ó. Então, repara que eu vou fechar aqui meu painel de controle, ó. E vou clicar aqui na bandeirinha, olha lá minha central de ações. Eu vou cair na mesma posição, ó. E vou abrir a central de ações, cheguei no mesmo lugar. Beleza, então essa central de ações te avisa daqueles componentes, aqueles itens que têm que ser corrigidos. E a central de facilidade de acesso? Gente, facilidade de acesso tem a ver com acessibilidade. O que é acessibilidade? Recursos que o sistema tem para quem tem necessidades especiais. Certo? Falou a facilidade de acesso, falou acessibilidade. E a acessibilidade, a gente sabe que é para quem tem necessidades especiais. Então, aqui nas facilidades de acesso, nós teremos alguns recursos. Como, por exemplo, ó, vou usar muito aqui a lupa, para aumentar, eu enxergo mal. Então, o Windows tem um recurso que aumenta a tela para eu poder enxergar maior, a lente da lupa. Além disso, vou fechar a lupa. Um outro recurso, eu tive um professor na faculdade que ele teve poliomielite. Então, ele era cadeirante e ele tinha dificuldade até mesmo nas mãos, para ele não tinha força nas mãos, para conseguir teclar. Então, ele teclava colocando um lápis assim entre os dedos. Ele colocava assim, travava um lápis assim, e com o lápis ele fazia assim, ele teclava com o lápis. Hoje ele não precisaria mais fazer isso, porque o Windows abre esse teclado virtual e com o mouse ele poderia clicar nas teclas e escrever. Então esse é o teclado virtual. Então essas são ferramentas para quem tem necessidades especiais. E baseado nisso, a gente pode fazer um exercício aqui, ó. Lá na apostila de vocês, na página 154, se não me engano. Confirma aí para mim. Apostila, página 154, exercício 91.
É isso? 153, isso, por favor, 153, exercício 91. No shopping center tem aquelas vagas, né, que tem pendurado, tem pintado no chão cadeirante, né? Aquelas vagas são para quem tem alguma necessidade especial. As rampas, né, as rampas nas calçadas também é acessibilidade, né? Fácil, né? Então diz assim: a finalidade das ferramentas de acessibilidade fornecidas com Windows é avisar o usuário toda vez que ele fizer uma tentativa de acesso ao arquivo oculto do sistema? Nada a ver, né? Depois, proporcionar maior velocidade de acesso aos discos? Também não. Controlar o acesso ao computador? Não. Proporcionar nível mínimo de funcionalidade aos usuários com necessidades especiais. Criar pontos de controle para recuperação do sistema em pane? Não, quem faz isso é o backup. Controlar essa questão aqui, não, isso aqui é outros recursos. A gente pode fazer também podemos fazer a 90, né, que a gente passou batido aqui do backup, que até devia ter feito esse exercício, passei batido. Vamos fazer a 90 também. Já estou com a questão marcada aí, né? Essa, então, a questão 90 diz assim, página 153, questão 90. No Windows, a possibilidade de controlar e reverter alterações perigosas no computador pode ser feita por meio. Então, o que acontece? Foi aquilo que a gente comentou antes. Instalo um jogo, e esse jogo fez uma alteração que comprometeu o meu sistema. Instalo um outro programa, e esse outro programa comprometeu o meu sistema. Então, como é que eu faço para voltar um ponto anterior, quer dizer, reverter, né? Que até essa expressão reverter aqui, depois a gente pode falar com o professor de português, porque... não, reverter nesse caso está certo. Não, nesse caso está certo. Nesse caso, a palavra reverter foi bem empregada. O que acontece? Então, qual é o item do meu sistema que permite voltar a uma situação anterior? É a restauração do sistema. As atualizações não fazem isso. As atualizações não voltam ao ponto anterior, não revertem ao ponto anterior. E nem o gerenciador de dispositivos. O gerenciador de dispositivos só gerencia o hardware da nossa máquina. Perfeito? Então, no nosso caso, o Windows, a possibilidade de controlar e reverter alterações do computador, né, pode ser feita por meio da restauração do sistema. Esse é o item que restaura. Só um. Ok? Vamos voltar aqui ao nosso painel de controle. Depois, então, da acessibilidade, da central de facilidade de acesso, vamos trabalhar aqui a questão de compartilhamento em rede. Pessoal, numa rede, por que a gente quer formar rede de computadores? Qual o objetivo de formar redes? O que vocês imaginam? Por que um computador hoje fora da rede é considerado uma máquina assim sem muita função, né? Vocês querem um computador que não tem acesso à internet? Se eu for lá no computador de vocês e tirar lá a internet, vocês nem usam mais computador, garanto. Tá certo? Eu abandonaria. Hoje, se tirasse a internet do meu, 50% do uso estaria fora. Porque com as redes a gente quer compartilhar. Compartilhar o quê? A parte física. Quero compartilhar discos, impressoras, pontos de acesso na internet. Então, quero compartilhar a parte física. Mas não é só a parte física que a gente quer quer compartilhar arquivos, programas. Então, também quer compartilhar a parte lógica. É isso que a gente quer, né? Eu quero, por exemplo, contratar um único ponto de acesso à internet na minha casa. E quero que todos os computadores que eu tenho na minha casa utilizem esse mesmo ponto de acesso à internet. Não é assim? Quantos pontos de acesso vocês contrataram da internet? Vocês têm banda larga na casa de vocês? Contrataram banda larga? Quantos contratos vocês fizeram? Um para cada máquina? Não, fizeram um só contrato e todos os computadores que vocês têm na casa de vocês acessam a internet por esse mesmo ponto, né? Então, na casa de vocês têm uma rede onde o ponto de acesso à internet está compartilhado. Perfeito? É isso que a gente quer com uma rede. Compartilhar a parte física. E não só isso, compartilhar os arquivos e programas, então a parte lógica também.
Como é que a gente faz isso então? Através aqui da central de rede e compartilhamento. Ó. Beleza. Toda vez que nós nos conectamos a uma rede com o sistema operacional Windows, ele nos pergunta que tipo de rede que é. É uma rede doméstica? É uma rede corporativa ou é uma rede pública? Então eu vou clicar aqui, ó. Toda vez que eu me conecto, ele faz essa pergunta. Por exemplo, eu levo o meu tablet, eu levo o meu notebook para um shopping center. E lá no shopping tem uma rede aberta, aquela é uma rede pública. Quando eu entro numa rede pública, eu não compartilho nada, porque o risco é muito alto. Então, em redes públicas, o Windows, o que ele faz? Bloqueia todos os compartilhamentos. Agora, quando eu entro na rede corporativa ou na minha rede doméstica da minha casa, eu vou querer compartilhar os arquivos com os meus colegas de trabalho, os meus arquivos com meu irmão, com meus pais, enfim, com a minha esposa, eu quero compartilhar pela minha rede doméstica. Então, toda vez que eu me conecto a uma nova rede, o Windows faz essa pergunta. Então, vocês têm que saber responder. Entrei numa rede que não é confiável? Pública. Agora, na rede, eu vou querer compartilhar alguma coisa? Bom, então eu vou poder determinar que a rede é corporativa ou a rede é doméstica. Lembrar que na rede doméstica as permissões serão mais altas. Na rede corporativa ele vai bloquear algumas coisas também. Onde você vai poder determinar quais usuários vão poder acessar o quê. Então, para isso que serve a nossa central de rede de compartilhamento. Tanto para definir a rede, como também para definir o que será compartilhado na rede. Importante que tem muitas questões envolvendo esse item. Depois nós podemos aqui também trabalhar a questão de contas de usuário aqui no painel de controle.